Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de matemática. Ainda à distância, ainda não é possível nos encontrarmos na escola. A gente espera que todos vocês estejam em casa, aí na quarentena, com isolamento social, para que a gente possa atravessar essa crise e todos nós sairmos bem, ok? Nós estamos aqui com o conteúdo de grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Acredito que você já tenha estudado isso no ensino fundamental, ok? E é importante a gente saber, para estudar as grandezas proporcionais, o que é a própria grandeza, né? No caso, grandeza é tudo que pode ser contado ou medido, né? Bom, no caso aqui a gente tem alguns exemplos, né? Largura, peso, distância, velocidade, entre outros. Todas essas coisas são consideradas grandezas. Precisamos também saber o que é razão, que para a gente saber o que é proporção, a gente precisa saber o que é razão. Tá bom? A razão é a comparação entre dois números, só que para a gente comparar esses dois números, a gente tem que usar a divisão, porque quando a gente compara dois números usando a subtração, a gente fala da própria subtração. E a razão, ela tem que estar sempre, né, escrita na forma de fração, na forma de A sobre B com B diferente de zero, tá bom? Então isso aí é a razão. E o que é a proporção? Proporção é quando nós encontramos a igualdade entre duas razões diferentes. Então a comparação entre essas duas razões, a igualdade entre duas razões diferentes, essas duas divisões das grandezas, é o que nós chamamos de proporção. Duas grandezas, elas são consideradas proporcionais se for possível construir duas relações que sejam equivalentes entre si, ok? Por exemplo, comparar o consumo de combustível de uma moto e a distância percorrida, ok? Então, quando existe essa relação é que a gente chama de proporção, relação entre duas razões, relação de igualdade. Essa proporcionalidade ela pode ser direta ou inversa. E aqui nós vamos explicar para vocês, a gente pede bastante atenção para explicar quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? E quando é que elas são inversamente proporcionais. Muita atenção. Quando é que elas são diretamente proporcionais? Quando o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda. Ou quando diminui a primeira e isso gera uma diminuição na medida da segunda. Então aumenta a primeira, aumenta a segunda. Diminui a primeira, diminui a segunda. Nesse caso nós temos grandezas diretamente proporcionais. Nós temos aqui tempo e distância. Em uma hora, percorri 80 quilômetros. Em 2 horas, 160 quilômetros. Percebe que aumentou o tempo de 1 para 2 e aumentou a distância de 80 para 160. Em 3 horas, 240, percebe que aumentou de 2 para 3 e de 160 para 240. Então, nesses casos, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E uma coisa importante de você perceber é que, nos casos das grandezas diretamente proporcionais, se nós multiplicarmos isso aqui, ó, cruzando, né, meios vezes os extremos, quanto é que nós vamos ter? 160 vezes 1, 160. 80 vezes 2, 160. Multiplique isso aqui e nós vamos ter valores iguais. O que acontece para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais? Ao contrário, né? Quando há o aumento de uma medida, a outra medida diminui. Se diminuir uma medida, a outra medida aumenta. Nesses casos, são grandezas inversamente proporcionais. Veja bem, eu gastei uma hora para percorrer uma certa distância, andando a 120 km por hora. Em uma outra oportunidade, eu gastei 2 horas para fazer o mesmo percurso. Então eu aumentei o tempo de percurso. Mas por que isso aconteceu? Porque eu diminuí a
velocidade. Percebe que aqui aumentou e que aqui diminuiu, certo? De 2 eu aumentei para 3, de 2 horas, em outra oportunidade, gastei 3 horas, por quê? Porque aqui eu ia a 60 quilômetros e aqui eu passei a andar a 40. Então, aumentou o tempo, diminuiu a velocidade. Interessante que, nesse caso, vai ser igual a multiplicação aqui, ó, 120 vezes 1, 120, 2 vezes 60, 120, então nesse caso não multiplica cruzando, multiplica assim, ok? Para obter o mesmo resultado, é isso. Assistam o vídeo uma, duas vezes, o tanto de vezes que precisar, para que vocês possam entender. E a gente volta já na sequência com a apresentação de alguns exemplos.